minha tela? Estamos vendo sua tela, Robson. E te vendo também agora. Então, perfeito. Então, me ouvindo, me vendo, podemos começar. Vamos lá. Então, mais uma vez estamos aqui na nossa live do ecossistema. O Robson já é um conhecido, né, de todos aí. Ele faz parte do comitê de comunicação e também tem grandes novidades aí na empresa dele para apresentar, compartilhar conhecimento conosco. Então, bem-vindo, Robson, e a bola é com você. Perfeito, então, pessoal. Vamos lá. Bom, pessoal, para quem não me conhece ainda, deixa eu fechar assim. Para quem não me conhece ainda, então, eu sou o Robson Calaça, faço parte aqui do ecossistema, estou aqui sempre conversando com todo mundo, estou no comitê de comunicação. Então, eu sou arquiteto, sou formado em arquitetura, na verdade, sou empreendedor, trabalho com o mercado imobiliário aí há mais ou menos 10 anos, tenho uma empresa chamada Fir Studio, onde a gente ajuda incorporadoras aí a terem mais resultados em suas campanhas de lançamento através de conteúdo visual. Então, ao longo desses 10 anos aí, eu tive a oportunidade de trabalhar com uma dezenas aí de incorporadoras, com uma centena até de incorporadoras, diversos empreendimentos de todo o Brasil, de diversos portes e modalidades, né? Então, eu tive a oportunidade de trabalhar, de contribuir com essas incorporadoras como um parceiro aí estratégico nessas campanhas de lançamento imobiliário. E hoje, eu vou compartilhar aqui com vocês um pouco aí da minha experiência, do que a gente vive aqui no dia a dia, do que a gente implementa aqui no Fir Studio para os nossos clientes, tá? E eu espero contribuir aí para quem for do mercado imobiliário, para quem é curioso, não é do mercado imobiliário e está aqui também, que possa se interessar por esse assunto, tá bom? Então, o tema aqui, como vender lançamentos imobiliários na nova era da comunicação. Então, hoje a gente vai falar aqui sobre uma das áreas que está diretamente aí relacionada com as vendas, né, de lançamentos imobiliários, que é a comunicação. Tem muita coisa acontecendo hoje, muitas mudanças que são muito mais profundas do que a gente pode imaginar, né? A gente não sabe aí se no futuro nós vamos comprar imóvel, se nós vamos alugar imóveis, se nós vamos assinar imóveis, se a gente vai trabalhar em casa, se vai trabalhar em escritório, se vai ser coworking, se vai ser tudo isso junto, né? A gente não sabe também quais vão ser as novas tecnologias aí de comunicação para vender empreendimentos imobiliários que a gente vai ter, quais são as novas tecnologias de apresentação de projetos, quais vão ser os novos canais que vão surgir, né? Mas a única coisa que a gente sabe é que as mudanças vão continuar acontecendo, não é agora, não é de agora, e vão persistir as empresas, as incorporadoras, os negócios imobiliários que forem capazes de se adaptar aí à nova realidade que vai se formando, né? Então, a diferença entre quem vai persistir e vai acabar, né, é a sua capacidade de se adaptar, né? Uma das coisas que a gente percebe, que mesmo quando mudam todas as formas de se comunicar, de interagir com as pessoas, a essência nunca muda. Então, é importante que você saiba da essência, e a essência é que as pessoas continuam sendo pessoas. Isso também é o que acaba nos diferenciando aí como seres humanos, né, diante de tanta tecnologia. Nossa capacidade de ser humano e se comunicar com outras pessoas, né? Então, seguindo aqui a nossa conversa, a tecnologia é como um meteoro que matou os dinossauros. Então, a gente já sabe que vai acontecer aí, né, se a gente se tornar dinossauros aqui no nosso mercado, né? Quando os dinossauros aí foram extintos, né, outras espécies muito mais ágeis e adaptáveis se adaptaram ao planeta, né? Então, o meteoro, quando ele cai, né, o meteoro caiu, quem não morreu com esse choque precisa se adaptar agora para continuar vivo nesse novo cenário. Hoje, muito se fala sobre novas tecnologias que impactam no marketing imobiliário. São mídias sociais novas, TikTok, Instagram, lives, realidade virtual, realidade aumentada, realidade estendida, o Tour 360. É uma quantidade realmente enorme de canais de comunicação e ferramentas, né, que existem e cada vez mais continuam surgindo, né? Mas o que todas essas ferramentas tecnológicas, todos os canais, as mídias têm em comum é que todas elas têm uma função principal de facilitar a nossa vida. A tecnologia, de maneira geral, ela é criada para nos ajudar com processos, para simplificar processos, para que coisas que eram
complexas se tornem mais simples e mais ágeis, né? Mas o que pode acontecer? A tecnologia nos ajuda, mas se a gente não souber o básico, né, o feijão com arroz das coisas, geralmente a tecnologia pode até se virar contra e ao invés de facilitar, complicar a nossa vida, né? Então é como, por exemplo, eu gosto de falar da calculadora, né? Ela é uma tecnologia incrível, mas se você não souber o básico da matemática, ela não serve para nada para você, né? O mesmo acontece quando a gente joga para a comunicação com as mídias sociais, né? A mídia social é uma ferramenta incrível que te permite alcançar milhares de pessoas de uma forma que nunca antes era tão fácil de fazer isso, né? Você consegue alcançar milhares de pessoas e você consegue alcançar milhares de pessoas de uma forma segmentada. Você consegue falar com muitas pessoas, definir quem são essas pessoas que você vai falar. Mas nada adianta você ter toda essa vantagem, essa possibilidade, se quando você chega na frente desse grupo de pessoas, você não sabe o que dizer para elas, né? Então, isso também acontece aí, por exemplo, Tour 360, que é uma ferramenta que está muito em alta hoje em dia, né? A gente aqui no estúdio tem desenvolvido muito Tour 360, né? Mas o que acontece? A tecnologia por si só, né, ela não vai salvar a campanha do seu lançamento se você não souber aí como implementar isso na sua campanha, se você não souber a essência do marketing, da comunicação, o feijão com arroz da comunicação. Sem isso, a tecnologia, as mídias sociais não vão conseguir ajudar você nas suas campanhas de vendas. Então, implementar tecnologia sem contexto, de maneira isolada, né, sem estratégia, isso não funciona em nenhum tipo de área e também não funciona na comunicação e em vendas, né? Para sair desse cenário, é preciso entender que mudanças estão acontecendo, né? Então você precisa entender que está tendo mudanças realmente, para que você consiga agir não só para essa geração, mas para todas as próximas gerações que vai continuar existindo evolução e modificação. Então isso tudo não foram apenas os canais e tecnologias que mudaram, e também não foi a pandemia que fez isso tudo mudar, né? Mesmo antes da pandemia, o mundo já estava se direcionando para um caminho digital. E o mercado imobiliário também já estava indo para um caminho mais digital, né? Então, a pandemia, ela simplesmente desembaçou o presente e revelou o futuro, né? A gente conseguiu ver melhor que isso já estava acontecendo e agora a gente consegue ver que o futuro é muito mais conectado e muito mais digital. Apesar da gente ter no mercado imobiliário muitas empresas agora, a gente tem até unicórnios no mercado imobiliário, muitas startups muito valiosas, né? A gente sabe que grande parte do mercado imobiliário, das incorporadoras, especificamente para lançamentos, ainda não está preparada para esse novo cenário, ainda não consegue aproveitar isso da melhor maneira, né? Então, a gente pode separar aí, na era pré-pandemia, né? Vale a gente lembrar aqui que mesmo antes da pandemia acontecer, o mercado imobiliário, então, ele já estava indo para um caminho digital. O primeiro momento de compra já era digital. Então, aqui eu separei esse print aqui da Tecnisa, que lá em 2009 fez a venda do primeiro apartamento via Twitter, né? Obviamente que esse apartamento não teve um processo inteiro de vendas online, porque isso ainda não existia, né? Mas a compra se desencadeou a partir do Twitter. Então, você vê que o mercado imobiliário ele já tinha iniciado esse processo digital há muito tempo, né? O primeiro momento de compra, né, ele já era online, né? O primeiro momento de compra, que é a busca pelo imóvel, né, ele já acontecia online, não só no mercado imobiliário, mas em qualquer outro mercado. A pessoa, quando ela buscava um novo lançamento, um empreendimento, um apartamento, uma casa, ela já busca online por isso, né? Assim como a gente busca por tecnologia, por exemplo, você vai comprar um novo computador, você busca na internet para saber mais informações, e você pode até acabar indo numa loja, mas quando você chega lá, você já sabe mais do produto do que o próprio vendedor. Isso também já estava acontecendo no mercado imobiliário. As pessoas já buscavam muito mais informação na internet antes de chegar aí a um plantão de vendas, né? Até mesmo quando a pessoa estava na rua procurando um apartamento, passava na frente aí de um plantão de vendas, ao invés de entrar direto para conversar com um corretor, né, ela pega o celular, busca
o nome da empresa, o nome do empreendimento e faz uma pesquisa online para aí entrar em contato no momento posterior. Então, esse primeiro momento de vendas, primeiro momento de compra, ele já era online. A pandemia só amplificou isso. Então, aí a gente tem agora esse momento que a gente está saindo aí do boom, né, do que aconteceu na pandemia, uns 6 meses depois de tudo que já aconteceu, né? Então, a gente começa a perceber o que aconteceu o seguinte, ela fez uma pressão para que esse processo de vendas, que já começava online, que já acontecia completo para outros mercados, também acontecessem até para os mercados que, digamos assim, mais resistentes ao avanço, né? Vale lembrar, né, que a pandemia, o novo normal, né, ele já era normal para os millennials, né, que já existiam antes da pandemia, né, que eram pessoas que já faziam compras online, já utilizavam delivery, já faziam buscas por informações sobre produtos, sobre empreendimentos, sobre qualquer tipo de produto online, né? Isso já era normal para eles, né? O que hoje a gente está chamando de novo normal no ponto de vista de comunicação, marketing e vendas, para os millennials isso já era normal mesmo antes da pandemia. O que aconteceu agora é que com a pandemia o novo normal chegou também para outras gerações. Outras gerações também estão aderindo a coisas que antes não faziam. Por exemplo, muitas pessoas que não utilizavam delivery, que não compravam coisas pelo iFood, por exemplo, né, compram. Né? Pessoas que tinham resistência a comprar qualquer tipo de produto, hoje compram. Pessoas que não vislumbravam a possibilidade de comprar, fazer compras do mercado online, hoje fazem compras. Né? Então, o mercado se amadureceu digitalmente. Mercado imobiliário de maneira geral. O que é o fator VTQD? É o fator vai ter que dar. Né? Então, se antes da pandemia existia um mito, digamos assim, não tem como o corretor, não vai dar para o corretor fazer a apresentação 100% online. Vai ter que dar, na pandemia vai ter que dar. E deu. Né? Não tem como a gente fazer o processo todo imobiliário online. Vai ter que dar. Né? Durante a pandemia aconteceu isso. Não vai ter como fazer um lançamento online do empreendimento 100% online. Vai ter que dar. Né? Durante a pandemia, isso aconteceu. Né? Não vai dar para a gente fazer uma venda do empreendimento 100% online. E isso foi possível. Né? Tem gente, até o caso da Pride, que participa aqui do nosso ecossistema, que compartilhou com a gente, né, a venda 100% online de um apartamento. Então, a pandemia, ela acelerou o processo, né? Ela influenciou, pressionou, né, para que as coisas que já existiam pudessem entrar e funcionar também em outros mercados, como é o nosso caso aqui do mercado imobiliário. Então, hoje, todo o processo de venda, ele já pode ser online, né? Ele já pode ser online. Você pode vender o empreendimento 100% online. Então, aqui até a MRV está anunciando, né? Aqui, ó, compre seu AP de forma 100% segura e digital. Então, o processo de vendas, hoje, ele já pode ser 100% digital. O mercado, hoje, ele está muito mais maduro para o digital. As pessoas já experimentaram e viram que é possível, né? Então, aqui, mais uns slides de incorporadoras que fizeram lançamentos 100% online de seus empreendimentos. Então, mais uma vez, o fator vai ter que dar. Deu e funcionou, né? E as pessoas e as incorporadoras estão fazendo lançamentos 100% online, né? Então, isso tudo, né? Eu digo que o que a gente conseguiu aqui com a pandemia foi nós desbloqueamos um novo nível de possibilidades, né? As pessoas, a tecnologia para que tudo isso acontecesse já existia, né? O que aconteceu é que agora as pessoas viram que isso é realmente possível. Muitas pessoas fizeram isso, né? Então, a gente desbloqueou para o mercado um novo nível de possibilidades, onde você pode fazer um processo de lançamento e a venda 100% online, né? Se antes da pandemia, então, a gente tinha aí uns 6 meses para entender que as coisas estavam mudando, né? E se adaptar para esse novo cenário, da nova forma de se comunicar, considerando que o mercado é muito mais digital agora, todo mundo está muito mais online, todo o processo pode acontecer online,
A primeira parte do processo, então, que é a busca, já acontece numa grande escala, né? Hoje, grande parte da venda, né, acontece sem você estar presente. A pessoa, ela busca sozinho, ela quer mais informações e ela faz tudo isso sozinho, né? Você tem que dar a informação para ela se decidir sozinha. Boa parte da venda é feito sem você estar presente. Então, isso faz muita diferença na lógica de como a gente se comunica e como a gente vende no mercado imobiliário. Tá? Seguindo aqui, então separei aqui alguns dados para a gente ter uma noção, porque não foi somente a possibilidade de estar mais no digital que mudou, mas também a forma como a gente consome o digital, né? Então aqui horas diárias gastas por um adulto, né? Aqui a gente tem os dispositivos que são conectados. A gente vê aqui que o celular é o que mais cresce e é o que está liderando. Então, um outro ponto que influencia diretamente na comunicação é que as pessoas hoje estão no smartphone, né? A tela está aqui e é uma comunicação que é cada vez mais um a um, né? Quando a gente fala do smartphone, é uma coisa tão pessoal que quando a gente está falando em se comunicar, é quase como se fosse uma conversa um a um, né? Mais um dado aqui, que é o tempo gasto com mídia versus quanto é investido em mídia pelas empresas. Então, a gente vê aqui que de 2010 para 2018, a quantidade de investimento em mídia e consumo de mídia para o mobile está quase aqui superando a TV. Provavelmente, agora, num gráfico de 2020, né, uma pesquisa mais atualizada, o mobile já deve ter passado a TV. Então, você vê que tem o desktop aqui, né, que cresceu durante o período, mas o mobile está tomando conta e a tendência é que domine 100%, né? Domine 100%. Então, seguindo aqui, isso influencia diretamente, quando a gente fala de comunicação, na campanha e como a gente comunica empreendimentos imobiliários hoje. Então, aqui tem esse gráfico para explicar como que funciona, mais ou menos hoje, uma campanha de comunicação de um lançamento imobiliário. É feito lá todo o conteúdo visual 3D, e a partir dele, então, são criados todos os materiais aí básicos de vendas, que seriam book de vendas, logo, identidade, folders, caderno, todos os materiais impressos, né? E isso pega esses materiais impressos e eles são adaptados para YouTube, para mídia social, para o site, né? E o mobile é pensado lá por último, né? Todas as coisas que foram criadas aqui no começo acabam sendo adaptadas para o mobile, né? Só que para essa nova realidade em que as pessoas estão muito mais digitais e as pessoas estão muito mais no mobile, né? O ideal é que a gente pense esse fluxo de uma maneira diferente, né? A gente tem que começar a pensar o fluxo iniciando pelo mobile, né? O mobile hoje é o canal mais consumido, então você tem que pensar o teu conteúdo principalmente para a mídia social, para site, para a web, porque é lá que as pessoas estão e é lá que elas vão ter mais contato com o seu conteúdo. Então, isso precisa ser pensado de maneira diferente, né? Então, a gente parte do mobile, aí a gente passa para o impresso e a gente cai no último ponto, que são as ferramentas imersivas, né? Mas tudo isso, quando a gente fala de conteúdo visual, tem que ser pensado de uma maneira única, né? O conteúdo que você trabalha na mídia social é um tipo de conteúdo, e em cada mídia, de uma forma, a gente tem diferentes formatos, né? Aí, quando a gente fala do material do impresso, né, é um outro tipo de conteúdo, é uma outra abordagem, e quando a gente fala da questão imersiva, é outra tecnologia, é diferente. Então, precisa ser pensado de uma maneira mais com outra prioridade e de uma maneira que o conteúdo seja pensado para cada uma dessas plataformas, para que a gente consiga ter mais resultados, né? O modelo anterior, onde as coisas são adaptadas para cada uma das mídias, não funciona mais. Se você quer ter resultados, você precisa ter uma coisa feita para aquilo. Então, o mobile hoje é a principal plataforma, né? E a tendência é que seja cada vez mais mobile, vai chegar um ponto em que o mobile vai ser uma coisa mais interativa, então você vai passar na frente aí de um plantão e o teu celular vai identificar que você já
já viu sobre aquele produto e vai te mandar alguma informação. Então, o mobile é o canal que a gente tem que iniciar o processo. Tá? Seguindo aqui, então, uma das grandes mudanças que a gente tem no processo de comunicação, quando a gente fala de mobile e que as pessoas estão mais no digital, é que no mobile, no digital, o conteúdo é on demand. A pessoa escolhe consumir teu conteúdo. Então, se você não for relevante, se o teu conteúdo não tiver algo interessante e diferenciado, a pessoa vai pular você. Ela vai deixar de ver o seu conteúdo. Então, quando a gente vai para o digital, é cada vez mais importante ser relevante, ser interessante, ser divertido, porque senão você não consegue navegar nesse jogo. O próprio algoritmo das mídias sociais, por exemplo, está preparado para filtrar os conteúdos que a maior parte das pessoas gostam do conteúdo que a maior parte das pessoas não gostam. Então, se você tem um conteúdo que é irrelevante, que as pessoas não estão interagindo, o próprio algoritmo vai deixar de entregar o seu conteúdo para mais pessoas. Então, não tem como você trabalhar no digital com um conteúdo genérico, adaptado de um material impresso. Você precisa criar algo específico para ele, para que o teu anúncio, para que a tua comunicação não seja pulada, não seja cancelada. Tá? Então, a gente está deixando uma era que era a era do vender, onde a gente tinha anúncios, materiais, onde boa parte do discurso, da comunicação, era focada somente em falar de recursos, de características do produto, de por que você e seu produto são melhor do que a concorrência, de preço. Você precisava dizer apenas o que você vende, aonde que é o que você vende. Era uma comunicação basicamente focada em vender, 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 e todas as publicações eram basicamente anúncios, né? E a gente está deixando essa era, então, do vender agora, e a gente está entrando numa nova era, né? Que é a era digital. Ela é uma era do contar histórias, né? É um momento onde a gente deixa de focar só em vender e a gente começa a focar em contar mais sobre as empresas, sobre os negócios, sobre os lançamentos, né? Então, aqui você não fala mais só o que você vende. Você fala quem você é, o que você faz, como que você faz, quem trabalha com você, quem são as pessoas que compram os produtos de você e o que você vende também, né? Então, aqui eu mostrei um exemplo aqui da Vitacom, né, onde ela tem vinculado pessoas, né, influentes. Então, aqui vinculou o Thiago Martins, uma pessoa que tem um imóvel Vitacom com o imóvel para mostrar justamente essa cara. Você vê o Instagram aqui da Vitacom é focado em história de pessoas, de consumidores que moram em apartamentos Vitacom. Não é focada somente em falar tudo que a Vitacom vende, os empreendimentos que estão sendo lançados, é em contar mais. E por que isso? Porque hoje as pessoas, não só os millennials, eles querem mais informação, eles querem poder ter o direito de decidir por você sozinhas. Então, elas querem saber mais sobre você, elas querem saber quem você é, o que você faz, com quem você trabalha, quem são as pessoas que te acompanham, quais são os valores da tua empresa, quais são as diretrizes que gerem o teu negócio, né? Eles querem saber mais sobre você. Não tem como você deixar isso escondido. Eles querem saber quem é você, com o que você se conecta, né? E a Vitacom é um bom exemplo que mostra bastante isso. Então, no digital, no contar histórias, você não pode focar apenas em falar sobre o produto, né? Porque as pessoas não compram só os produtos, elas compram as histórias por trás dos produtos, né? Os conceitos dos empreendimentos. Então, você tem que contar isso, né? Comunicar isso de uma maneira que encante mais as pessoas, que deixe o conteúdo mais envolvente, né? Para você poder engajar com essas pessoas e navegar nessa nova realidade. Então, hoje em dia, as pessoas, né, elas querem saber mais sobre você, elas vão buscar mais informações sobre você e elas vão buscar você não só na opinião dos grandes meios, mas na opinião das outras pessoas, né? Então, você precisa cuidar da tua reputação digital, né?
Porque hoje, quando buscam sobre você, as pessoas podem encontrar, por exemplo, isso aqui, ó. Pessoas que estão insatisfeitas não poupam esforços para deixar isso bem claro para todo mundo. Então, eu achei esses 2 vídeos aqui, ó, de reclamações contra a MRV. E também tem aqui o famoso Reclame Aqui, né? Então, as pessoas vão buscar sobre você e você precisa ter controle sobre o conteúdo que você gera, sobre o que você faz, porque tudo isso aqui, eu estou mostrando aqui, tanto essa questão dos vídeos quanto o Reclame Aqui, toda essa busca, a pessoa está fazendo sem você estar no processo. A pessoa está comprando, mesmo que você não esteja falando com ela está interagindo com a sua marca, né? Então, é importante que você crie a sua credibilidade online através dos seus canais de comunicação, né? Então, hoje a gente tem as pessoas, quando a gente fala da busca por mais informações, né? A mídia tradicional versus a opinião dos consumidores. Se antes, né, as pessoas baseavam suas decisões, confiavam nas informações passadas pelas mídias tradicionais, a TV, os grandes jornais, por exemplo, as revistas, né? Hoje, as pessoas estão mais preocupadas na opinião dos outros consumidores, na opinião dos influenciadores, né? Então, é importante que você entenda que a dinâmica mudou, né? As pessoas estão buscando informações sobre você de outras formas. Por isso, o Reclame Aqui é tão importante. Provavelmente você, para comprar algum tipo de produto, já foi buscar no Reclame Aqui se essa empresa tinha alguma. Então, é importante levar em consideração que as pessoas estão levando mais em consideração a opinião dos consumidores do que a opinião das mídias tradicionais, tá? Então, aqui a gente tem de volta o exemplo da Vitacom, né? Onde ela faz, não só aqui com o Thiago Martins, essa relação de mostrar outras pessoas utilizando as mídias sociais, os empreendimentos da Vitacom, né? Então, tem uma série de pessoas influenciadoras digitais que estão morando em apartamentos Vitacom, que se conectam, né, com o estilo, com a vibe que a Vitacom transmite para as pessoas, né? Ele tem um público muito bem definido. Se você der uma olhada ali no Instagram, você vai entender que a Vitacom tem uma conexão bem grande com um determinado nicho de pessoas, né? E ela cria essa conexão com essas pessoas, né? Quando você cita, por exemplo, aqui o Thiago Martins, né, que é um influenciador, ele pode influenciar outras pessoas ao ele mostrar o dia a dia dele convivendo num empreendimento Vitacom, ele está indiretamente vendendo a Vitacom para outras pessoas. Então, as pessoas levam isso em consideração. Mas hoje, você não precisa ser um galã global para você ser um influenciador, né? Então, esse processo das pessoas valorizarem mais a opinião das outras pessoas é uma coisa que já existia, né? É o marketing boca a boca. Volta um pouco lá naquilo que eu falei no começo, onde eu disse que a tecnologia ela só facilita os processos, né? Então, o marketing boca a boca é a base do marketing há muito tempo, né? O que aconteceu é que a rede social amplificou isso, né? Hoje você consegue fazer um a um com milhares de pessoas, né? Uma pessoa influente consegue fazer um stories onde, falando um a um, porque cada um, quando está com o seu smartphone, está em uma conversa um a um com outra pessoa, atingir milhares de pessoas, né? Então, aqui, a gente tem as diferentes segmentações, né? Ricardo Amorim versus Primo Rico, né? São duas pessoas altamente influentes, né? Se você quer falar, provavelmente, com incorporadores, construtoras, são pessoas aí que são um público que acompanham muito Ricardo Amorim, né? Agora, quando a gente fala de millennials, um público um pouco mais jovem, grande parte desse público acompanha o conteúdo do Primo Rico. Não importa se você gosta do Ricardo Amorim, ou se você gosta do Primo Rico, ou se você não gosta de nenhum deles, né? O que importa é que os dois falam sobre mercado imobiliário, os dois falam sobre compra de imóveis, e isso interfere no nosso mercado. Eles estão influenciando pessoas a optarem ou não por determinadas coisas. Então, é importante entender que isso sim faz diferença. Os influenciadores
hoje conseguem atingir um número de pessoas muito gigante, né? E conseguem interferir no nosso mercado, mesmo que não diretamente. Seguindo aqui, então, como eu falei, você não precisa necessariamente ser um galã global para ser um influenciador, né? As pessoas valorizam a opinião de qualquer tipo de pessoa que pareça real e honesta na sua história online, né? Então, aqui, por exemplo, você busca no YouTube, por exemplo, comprando meu apartamento, você encontra diversos influenciadores menores, né? Pessoas que estão vivendo o dia a dia de comprar um apartamento, de vivenciar um apartamento, que jogam essa informação para outras pessoas e influenciam elas sobre isso, né? Tanto como decoração, quanto para venda, para compra. Então, não necessariamente hoje você precisa de um galã global para você influenciar outras pessoas. É muito conteúdo sendo gerado. Tá? Então, pessoal, diante de todas essas mudanças, né, que a gente tem, que a gente percebe que aconteceram, a quantidade aí de conteúdos que mudou, a importância dos influenciadores, né, a importância de você ter uma reputação digital, que as pessoas vão buscar sobre você, grande parte do momento de compra vai acontecer mesmo que você não esteja presente. Então, diante de tudo isso, né, a gente geralmente tem 3 tipos aí de comportamento. Diante de todas essas mudanças, diante de todas as mudanças nesse cenário, na comunicação, a gente tem 3 tipos de comportamento. Então, a gente tem aqui as pessoas, as empresas, né, que preferem fingir que nada aconteceu e vão continuar fazendo as coisas exatamente da mesma forma, né, distribuindo milhares de folders e flyers, mesmo que não dê retorno nenhum, homem seta na esquina, tá? Vão fingir que nada aconteceu e vão ficar assim até que tudo se acabe. Aí a gente tem um grupo que vai tentar aplicar o antigo na nova realidade, que é o quê? Que é aquela questão de você tentar adaptar o flyer para fazer postagem na mídia social. É você pegar o folder, diminuir e colocar na mídia social. Só que isso não funciona, né? Se você tentar fazer adaptação, isso não funciona. Você precisa ter um conteúdo relevante o suficiente para que você gere algum relacionamento online, um engajamento com o seu público. Então, você tentar aplicar o antigo na nova realidade também não vai funcionar, né? E a gente tem aqui o terceiro grupo, né, que são as pessoas, então, que compreendem esse novo cenário e se adaptam as suas ações a ele, que é o que seria a melhor opção, né? Você compreender que as coisas realmente mudaram, as pessoas estão fazendo compras de uma forma diferente, né? Grande parte do processo está acontecendo online. Então, se você quer ter resultados, você vai ter que entender isso e se adaptar, né? Porque a gente sabe que quem não pensa, né, que as coisas estão mudando, que o futuro vai ser cada vez mais digital, vai acabar trabalhando aqui no presente com as ferramentas do passado, e isso não vai trazer, não vai gerar resultados, né? Então, se você pensa, né, em mudar, né, se você consegue identificar que essas mudanças realmente aconteceram, o que tem que acontecer, né? Você tem que, primeiro de tudo, entender que as regras do jogo mudaram, né? Como eu comentei, as pessoas hoje estão muito mais online e o processo de compra acontece muito mais online e muito sem você estar presente, né? Então, as regras do jogo mudaram. Basicamente, o que aconteceu, né? As pessoas estão online e não só os millennials, como eu já falei, né? Todas as gerações estão online, não só os millennials, né? Inclusive os seniors, né? Agora existem dispositivos específicos para os seniors que têm dificuldade de utilizar os meios digitais, né? Tablets, smartphones específicos para facilitar o uso. Então, todas as gerações estão online, né? Segunda coisa, a barreira de compra, ela está se quebrando, né? Então, se antes era impossível fazer a venda do imóvel 100% online, agora já é possível. A gente quebrou a barreira, né, e mostrou para todo mundo que é possível. A gente acabou de abrir um novo campo de possibilidades.
como eu falei anteriormente. A gente acabou de abrir um novo campo de possibilidades. Então, a barreira de compra se quebrou, muito mais pessoas sabem que podem fazer compra online, já tiveram alguma experiência, então isso está se tornando normal para as pessoas. A tendência é que cada vez mais as pessoas vão achando isso normal, até que seja normal você fazer uma compra de R$500 mil, 100% online. Isso um dia já foi um tabu para comprar um celular de R$2 mil. E hoje a gente já consegue comprar um apartamento 100% online. Então essa barreira está se quebrando. Isso é mais uma das mudanças. Tá? A outra coisa é que o consumidor ele está no controle. Né? Então esse consumidor ele está online e ele está com o controle do processo na mão. Muita gente está falando, vai acabar o plantão de vendas, vai acabar o corretor imobiliário. Né? Mas o que acontece é o seguinte, vai mudar um pouco a dinâmica. Né? A pessoa ela quer estar no controle, ela quer poder decidir a hora que ela quer falar com você, ela quer poder decidir o momento em que ela quer que o corretor entre em contato com ela. Ela vai pesquisar sobre você sozinha, né? Ela vai pesquisar sobre você sozinha. Ela vai no Reclame Aqui, ela vai no YouTube, ela vai buscar suas redes sociais, ela vai querer saber quem é você sozinha. Né? Ela está comprando você sozinha, mesmo sem estar falando com você. No momento que ela achar que deve falar com você, ela vai falar com você. Né? Então, essa dinâmica muda muito o processo, porque isso faz que você tenha a necessidade de gerar conteúdo e informação sobre você, sobre seu negócio e sobre seus produtos, né? Porque senão você não é nada no meio digital. Você precisa gerar conteúdos e informação para que quando essas pessoas forem buscar mais sobre você, nesse momento em que você não está presente para explicar, né, elas possam encontrar informações relevantes sobre você e você teve o controle em cima disso. Né? Sendo assim, né, considerando que já existe uma grande quantidade de conteúdo sendo distribuída o tempo inteiro, é cada vez mais difícil você captar a atenção dessas pessoas em meio a a essa quantidade tão grande de estímulos visuais, né, que a gente tem nas mídias sociais. Então, hoje, além de você estar competindo, né, a sua atenção com outras incorporadoras, outros empreendimentos imobiliários nas mídias, você está competindo com fotos de influenciadores, fotos de cachorrinhos, fotos engraçadas. Então, para você chamar atenção, para o seu conteúdo ser visto, para você se relacionar nesse meio, você precisa gerar informações sobre você de uma maneira interessante e relevante. Né? Não tem como você ficar distribuindo constantemente conteúdo chato, mensagem de vendas, folder adaptado para uma mídia social, por exemplo. Você precisa gerar relevância, senão você não é percebido e o próprio algoritmo vai entender você como não relevante. Então não basta mais você estar simplesmente online e gerar conteúdo. Se você ainda não gera nenhum tipo de conteúdo, nenhuma informação relevante, se a sua mídia social, se o seu canal de comunicação só serve para você colocar mensagem de vendas e datas especiais, como Dia das Mães, Feliz Natal, você não vai conseguir mais resultado, porque você está no meio de uma competição muito, muito acirrada. Né? Então, hoje, você precisa ter conteúdo, mais relevância, mais entretenimento, mais experiência de consumo disso tudo. Né? Então, o seu conteúdo ele precisa ser altamente relevante, com um pouco de entretenimento, para que você entregue uma experiência interessante para o teu potencial cliente, né? ao consumir o seu conteúdo. Seguindo, então, para se adaptar, então, a essa nova era, né? Entendendo tudo que mudou, né? Que as coisas estão mais digitais e que não basta você estar online e gerar conteúdo. Para você conseguir, então, se adaptar a essa nova realidade, né? Existem algumas diretrizes interessantes, né? Para direcionar aí de que forma você precisa entender isso e agir para que você tenha realmente resultados. Né? E a primeira coisa é você entender isso tudo com uma mentalidade de construção. Né? Quando a gente fala de incorporadoras, né,
Basicamente, uma incorporadora precisa de duas linhas de comunicação. A primeira linha está relacionada com a criação de marca e credibilidade. No mercado imobiliário, isso é muito importante, porque a gente trabalha com empreendimentos que normalmente são um valor muito alto para a vida do consumidor, né? Geralmente, o investimento considerável para muitas pessoas, isso é um investimento que vai tomar mais do que a metade da sua vida. 200, 500, 1 milhão, 2 milhões em uma empresa que não tem credibilidade. Então, um dos pontos é a criação de marca e credibilidade. A segunda linha de comunicação que toda incorporadora precisa ter é a linha de comunicação de cada um dos seus produtos, né? Isso é separado porque uma mesma incorporadora pode ter diferentes tipos de produtos. Então, você tem que ser uma comunicação específica para aquele produto, para se conectar com o público daquele produto. São coisas bem diferentes, né? O produto vai ter um público bem diferenciado, né? A incorporadora aqui, de maneira geral, então tem que criar a sua credibilidade, a sua marca, e também tem que ter a segunda linha, que é a de comunicação do seu empreendimento. Então, voltando para a mentalidade de construção, quando a gente fala de credibilidade, né, ninguém constrói credibilidade do dia para a noite fazendo anúncio de apartamento com 3 suítes no Batel. É um processo muito mais longo do que isso. E como eu disse no começo da tecnologia, a tecnologia simplifica esse processo para você. Mas se você não souber a essência, você não vai conseguir agir para entender isso. Então, a essência é que a credibilidade se constrói. A mídia social e a internet te ajudam a falar sobre isso e criar a sua credibilidade com as pessoas certas de maneira segmentada. Mas reputação e credibilidade é algo que se constrói ao longo do tempo. No online também funciona assim. Então, as mídias sociais, diferente um pouco da realidade, elas vão deixar esse trajeto da credibilidade que você criou escrito na história, né, das suas postagens, do teu site, né? Então, é preciso entender que todo esse trabalho digital não é uma coisa do dia para a noite, assim como não no mundo offline, fora da internet. É uma coisa que você constrói ao longo do tempo. Então, não basta você fazer anúncios, colocar um monte de dinheiro, gerar um monte de conteúdos que não tem sentido algum. Você tem que construir isso ao longo do tempo. Quando você está postando lá, por exemplo, a evolução das suas obras e as pessoas estão acompanhando, você está passando, de certa forma, credibilidade. Você está mostrando que a sua empresa realmente constrói, que ela entrega, né? Você está passando isso, está contando isso ao longo da história, né? Isso é um exemplo, né? Mas essa mentalidade de que você está construindo os seus potenciais clientes, né? Você está construindo os potenciais clientes ao longo do tempo. A partir do momento que as pessoas começam a se relacionar com a sua marca, elas já estão comprando de você. Elas estão comprando você, né? Elas estão comprando a sua empresa. Mesmo que você ainda não tenha um lançamento para aquele momento, as pessoas já estão comprando que você tem credibilidade. Então, essa mentalidade de construção, né, é muito mais do que você fazer um anúncio para captar um lead, para colocar num funil de vendas e mandar um corretor ficar ligando o tempo inteiro para essa pessoa. É uma coisa que você pensa a longo prazo, você criando a sua credibilidade e interagindo com essas pessoas. É isso que a Vitacom tenta fazer lá, é o que ela faz, né? Ao trabalhar com esses influenciadores, ao falar sobre o estilo de vida urbano, a questão de você morar próximo do trabalho, eles falam isso constantemente, né? O que eles estão criando? Criando credibilidade para a Vitacom. Eles fizeram isso de uma maneira tão forte que até mesmo empresas e pessoas que não estão onde a maioria dos empreendimentos da Vitacom, que são em São Paulo, sabem que a Vitacom existe. Eles criaram um movimento forte em torno da marca, que traz credibilidade, né? Então, essa mentalidade de construção... Com relação a essa mentalidade de construção, então, é isso que significa. O lead pode ter comprado você mesmo antes de comprar um produto seu, né? Quando você pensa com mentalidade de construção, você está gerando conteúdo para criar o teu público que futuramente pode comprar de você. Você está gerando informação o tempo inteiro, gerando valor para a sua marca.
porque é isso que vai acontecer. O teu potencial cliente, ele está buscando mais sobre você, mesmo quando você não está falando com ele. Tá? Então, é importante que você esteja trabalhando constantemente em gerar relevância para a sua marca. Tá? Seguindo aqui, então, o segundo ponto que você precisa levar muito em consideração é o conteúdo visual como uma estrutura estratégica da tua comunicação. O conteúdo visual é a forma mais relevante que a gente tem de se comunicar. Né? As pessoas sempre foram muito visuais. A nossa primeira forma de comunicação foram as linguagens pictóricas. Né? A gente já trabalhava com desenhos em cavernas, mesmo antes de se comunicar com palavras. Né? Então, o conteúdo visual é algo muito natural para o nosso cérebro. Por isso que ele tanto nos atrai, né? Por causa disso. Então, os principais canais de comunicação, as mídias sociais, se baseiam nisso, e por isso que as principais mídias são baseadas em conteúdo visual. Se você olhar Instagram, se você olhar Facebook, YouTube, TikTok, todas essas mídias são baseadas em conteúdo visual. Até mesmo as redes sociais, que eram baseadas em textos, como, por exemplo, o Twitter, agora também são muito visuais, porque as pessoas são visuais. Né? E quando a gente fala de mídia social também, não são só álbuns de fotos, né? São histórias. Né? O que faz as pessoas estarem na mídia social é essa questão de contar história, como eu abordei ali, da nova era de contar histórias. Né? Então, o Instagram, na verdade, é uma sequência de momentos das pessoas. Né? E aí, agora, as mídias sociais têm também os stories. Né? Os stories que são formas também de você contar histórias praticamente em tempo real. Né? E agora, com as lives, a gente também tem essa questão de você poder, inclusive, colocar as outras pessoas para participarem da sua história ao vivo. Né? Até mesmo o LinkedIn, que é uma rede bem mais business, né, digamos assim. Até mesmo o LinkedIn está explorando também stories, lives e conteúdo muito mais visual. Então, o conteúdo visual ele é uma das ferramentas principais da estratégia de comunicação hoje. Você precisa gerar muito conteúdo visual. A quantidade de conteúdo visual que era gerado anteriormente para materiais impressos precisa ser muito maior hoje. Não só o conteúdo visual de apresentação dos seus lançamentos mobiliários, mas conteúdo visual sobre você, sobre a sua empresa, sobre suas obras, sobre o andamento das coisas, sobre conteúdos que giram em torno da atmosfera do seu público-alvo. Tudo isso através de conteúdo visual. Deixa eu passar aqui mais um. Então, só mais um dado, antes de passar aqui para o próximo. Hoje, 80% de todo o conteúdo visual que a gente tem no Facebook, 80% desse conteúdo hoje é vídeo. Tá? Depois do Google, o canal de busca mais usado da internet é o YouTube. Então, as pessoas elas querem muito o conteúdo visual. Você ter as informações que você pode gerar através de conteúdo visual é um excelente canal de comunicação. Todas as redes, Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp, o e-mail, todas elas vão funcionar muito melhor através de estratégias que envolvam o conteúdo visual. E quando a gente fala, então, de conteúdo visual para apresentação do lançamento imobiliário, a gente tem basicamente dois grandes grupos de conteúdos. Tá? O primeiro grande grupo é o conteúdo de storytelling. Né? O que é isso? É um conteúdo que conta uma história, que busca criar uma conexão com o público-alvo do empreendimento. Então, por exemplo, a gente tem essa imagem aqui, onde a gente não está vendo o empreendimento inteiro, a gente está vendo só uma parte dele, mas a gente está contextualizando a localização do empreendimento, a gente está criando um contraste entre você ter uma grande centrale com essa atmosfera de concreto da cidade. Ao mesmo tempo que você, ao mostrar o topo do prédio, você valoriza que você está seguro mesmo estando no centro. Né? São imagens que têm uma pegada mais publicitária e emocional. Né? Então, a gente tem aqui um outro exemplo. Né? Esse aqui é um outro empreendimento de estúdios, onde a gente está mostrando aqui toda a atmosfera e agilidade do centro. É uma forma de você se conectar aqui com outro tipo de público, né? Um público mais jovem,
que curte mais a cidade, uma coisa mais urbana, né? A gente tem aqui um outro exemplo, né? Uma imagem aqui onde a gente mostra um fim de tarde, né? Você não se preocupa tanto em mostrar totalmente o produto, mas você se preocupa em transmitir uma sensação, né? Em criar uma conexão com o teu potencial cliente. Seguindo aqui, então, a gente tem também o conteúdo didático. Então, a gente tem dois tipos de conteúdo. O conteúdo storytelling, que conta uma história em busca de criar uma conexão com o público, e o conteúdo didático, que é o que a gente mais vê, né, geralmente, que é o conteúdo que serve para explicar em si o seu produto, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui uma imagem aérea, né, uma fotomontagem, uma inserção do empreendimento numa imagem aérea. É uma imagem técnica que te ajuda a explicar o empreendimento, a localização, né? A gente tem aqui as plantas humanizadas, né? Imagens aqui, cortes esquemáticos, né, para explicar detalhes técnicos, né? Imagens com ângulos amplos, né, com o objetivo de mostrar o produto em si, né? Eu faço sempre uma analogia com o mercado automobilístico, né, que já é mais avançado nesse sentido. Então, no mercado automobilístico, a gente vê isso claramente, né? Tem dois tipos de conteúdo. O conteúdo storytelling, né? Aqui você está vendendo aventura, liberdade, você dirigindo em alta velocidade aqui numa paisagem legal, está vendendo aqui bons momentos, né? Veja que você não está focando em mostrar detalhes técnicos aqui da BMW. Você está mostrando, está vendendo um momento, né? Esse tipo de conteúdo é um conteúdo legal para você chamar a atenção e criar conexão, principalmente em mídias sociais, na internet, tá? E a gente tem aqui, do lado direito, em contrapartida, um segundo tipo de conteúdo, que é o conteúdo didático, né? Você sempre vai precisar ter o conteúdo que você usa para se conectar e o conteúdo que você usa para apresentar realmente o seu produto, né? Então, aqui, não seria tão vendedor você mostrar uma imagem do porta-mala, né? Então, aqui a gente tem também outra imagem mais técnica, né? Tudo isso, pessoal, deve ser entendido além desses estilos de conteúdo visual, né? É importante que eles estejam conectados para o online. É importante que você entenda que existe um processo aí de vendas, de comunicação, um funil, umas etapas por onde todas as pessoas passam até que elas façam a compra de um produto, né? Essas etapas são atenção, interesse, desejo e ação. A atenção é o momento em que a pessoa está lá, ela não conhece seu produto, não conhece sua empresa, ela está na mídia social e você vai precisar chamar a atenção dela, né? Então, você não vai conseguir chamar a atenção de uma pessoa com uma imagem genérica semelhante à que todos fazem, né? Aquela imagenzinha tradicional da fachada, ela não vai chamar a atenção o suficiente para você atrair esse público para você. Você precisa explorar outros pontos relevantes. Às vezes, uma imagem de um detalhe conta mais sobre o seu produto, sobre o seu público-alvo, do que a imagem do próprio produto. Lembrando aqui, na atenção, o teu objetivo é trazer essa pessoa para conversar com você, né, para um segundo momento. E a gente segue aqui, depois da atenção a gente vai para o interesse, né? Você já trouxe essa pessoa, pensando então toda essa dinâmica no momento em que você não está falando com essa pessoa, né? Você trouxe essa pessoa para mais perto de você, então aqui é o momento em que você vai explicar mais sobre o seu produto, né? Então você pode ter aqui um vídeo de conceito, onde explica o conceito, onde o fundador da empresa vai explicar sobre o produto, onde os arquitetos, os designers, o paisagismo, vai falar por que esse produto foi feito, como que ele foi montado, todos os detalhes que são, sim, muito importantes, né? As plantas humanizadas para a pessoa entender o seu projeto, né? Não pode ter escassez de informação quando a gente fala do online. A pessoa tem que ter todas as informações para ela conseguir se decidir por você. Lembrando que o consumidor está no controle. Ele quer escolher o momento que ele vai falar com você ou não. Então, você tem que deixar tudo preparado para que ele consiga se decidir por você. Tá? Passando aqui o interesse, a gente vai, então, para o desejo, né? O segundo ponto. Aqui é o ponto onde você pode explorar mais ferramentas mais imersivas, né? Você já captou a atenção, você já mostrou mais para o produto, e agora você quer que a pessoa se veja vivenciando no produto. Então, aqui se encaixam tecnologias como um passeio virtual, em que a pessoa navega aqui em vídeo por dentro do empreendimento, ou ferramentas interativas como o Tour 360,
né? E então passamos aqui para o último momento, que seria a ação, né? Seria você levar a pessoa, direcionar a pessoa para um momento de compra, de fechamento, de entrar mais em contato com você. Então aqui você pode voltar com conteúdos mais emocionais para ela lembrar o que foi que chamou a atenção dela lá no começo e trouxe ela até esse momento. Tá? Seguindo aqui, então, e o último ponto que é importante salientar aqui, que é dessa nova era para você focar, é a experiência do usuário. Tudo isso, né, que eu falei até agora sobre a quantidade de conteúdo, sobre você ter um conteúdo que seja relevante, que faça um conteúdo que possa se destacar, que agregue valor para o usuário. Tudo isso, todo esse processo, você entender o fluxo de vendas, você entender que tipo de conteúdo usar a cada momento, você entender a importância do conteúdo visual, é para que você consiga entregar para a pessoa que está entrando em contato com a sua marca uma experiência. Isso tudo, desde o mínimo ponto, influenciam na experiência do usuário. Desde o momento em que ele acessa teu site, se teu site é responsivo para smartphone, até o momento em que ele busca a planta daquele apartamento que ele se interessou e não encontra, até o momento em que o conteúdo visual que você apresenta é interessante o suficiente para ele entender o seu produto, até a dinâmica que a sua empresa posta nas mídias sociais, a forma que você responde, que você interage, tudo isso influencia na experiência do usuário com a sua marca. Tudo isso que a gente falou do início ao fim converge para essa questão, a experiência do usuário. De nada vai adiantar se você gerar um monte de coisa aleatória sem pensar que no final o teu objetivo é gerar uma experiência positiva para essa pessoa. Ela não quer só consumir o teu conteúdo, ela quer ter uma experiência positiva com a sua marca em todas as etapas desse processo. Tá? Então a experiência, ela envolve todos os pontos, até mesmo os momentos, né, que eu já falei várias vezes aqui, em que você não está interagindo. Principalmente os momentos em que você não está interagindo, você precisa pensar na experiência, porque a pessoa não está lá para te perguntar uma dúvida, né? Você não está lá se ela tiver uma dúvida. Você já tem que saber, já tem que entregar essa informação, mesmo antes que ela possa ter uma dúvida, porque são muitas opções que tem online hoje. Se você não dá informação o suficiente, essa pessoa vai atrás de quem vai dar. E, finalizando, então, pessoal, essa questão da experiência, né, fechando tudo aqui, é o que vai fazer diferença no processo de venda para essa nova era. Tá? Obviamente que o processo de comunicação e marketing não são as únicas coisas importantes num lançamento imobiliário. A arquitetura é importante, a pesquisa de mercado antes, a definição do produto, tudo isso é extremamente importante. Ter um bom produto é indispensável, né? É indispensável, é a base, né? Se você não tiver um bom produto, dificilmente você vai conseguir reverter isso. Então, a comunicação é mais um ponto em todo o processo de um lançamento imobiliário, que é tão importante quanto tudo. Tá? Então, a arquitetura é importante o desenvolvimento do produto, e às vezes o que a gente vê é que muita gente tem um produto que é muito bom, um produto que é uma coisa fina, que se fosse um prato caro, seria aí, por exemplo, uma lagosta, né? Mas na hora da pessoa comunicar isso, na hora de apresentar isso, ela mostra isso em um prato de plástico em uma mesa suja, né? Então, é importante que a comunicação é esse ponto, é você conseguir entregar o seu bom produto de uma forma aí que seja realmente relevante, impactante, que cause uma boa experiência para o seu potencial cliente. Acho que é isso, pessoal. Já estou me estendendo aqui no tempo. Graci, está por aí? Oi, Robson. A Graça, ela teve que sair, tinha uma reunião. A gente vai abrir para perguntas, então. Alguém tem alguma pergunta para fazer para o Robson? Fechar o compartilhamento. Olá. Está sendo ouvido? Rodrigo? Isso. Opa. Estamos te ouvindo. Opa, que bom. Robson, bem legal. Achei
bem didática a experiência, só uma parte aqui que não ficou clara para mim, porque você citou o papel ativo dos clientes na busca por uma informação, né, no online, em todos os canais possíveis, nos materiais que são gerados numa agência de marketing para incorporadora ou gerados, né, passada por influenciadores, né, até como um catalisador da decisão, sempre com o consumidor no controle. E o corretor, como que você vê um corretor, como que ele deve agir? Qual que é o papel que você acha que é o corretor nesse futuro, né, pós-pandêmico, nesse futuro, né, de como está sendo vendido um imóvel, né, daqui para frente? Entendi. Beleza. Então, eu acredito que o corretor é uma peça ainda muito importante no processo, porque as pessoas são pessoas e elas sempre preferem ter um contato, um contato humano, né? Então, a diferença que muda no sistema, né, é que a gente estava acostumado com o mercado imobiliário, onde sempre era forçado a pessoa a ir até um plantão, a buscar um corretor, você entrava no site, fale com o corretor, eu quero falar com você agora, né? Então, essa dinâmica, ela ainda, na minha visão, ela ainda vai continuar acontecendo, só que agora o consumidor, ele vai definir o momento em que ele quer a sua ajuda, em que ele quer conversar com o corretor, em que ele quer ter um contato a mais. Eu ainda acredito que, apesar de ser possível já fazer uma compra 100% online, a pessoa não vai se decidir sem conversar com alguém, mesmo que seja online. Então, vejo como ainda é muito fundamental o papel do corretor, né? Ele vai continuar agindo, inclusive a questão do corretor independente, que pode gerar o seu próprio conteúdo e ter a sua própria rede de influências, né? Onde eu comentei aqui muito sobre as incorporadoras terem a sua rede de influência para gerar credibilidade, né? Mas hoje, os próprios corretores podem fazer isso, e inclusive já existem muitos corretores que fazem isso, né? Muitos aqui devem conhecer talvez o Ricardo Martins, que é um corretor muito famoso aí nas redes sociais, tanto no Instagram, ele é, acho que, o corretor com o maior número de seguidores já lá no TikTok. Então, ele já gerou uma rede de influências em torno dele mesmo, né? Ele mesmo já é um catalisador de contatos. Então, eu acredito que o corretor ainda é uma peça fundamental no mercado imobiliário e não acredito que ele está prestes a acabar, não. Perfeito, obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Oi, Robson, acho que a gente já pode encerrar, então, sem mais perguntas. Perfeito, então, pessoal. Em nome do Sebrae, em nome do ecossistema, a gente gostaria de agradecer a tua disponibilidade, deu um show aí para nós, e uma boa noite a todos, pessoal. Obrigado, pessoal. Quero agradecer ao ecossistema, todo mundo que participou. Qualquer dúvida, só me procurar aí nas redes sociais, @RobsonCalassa. Estou em todas, LinkedIn, Instagram, Facebook, e a gente conversa. Valeu? Um abraço.